Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Mais uma noite, noite de vitória, noite que Deus reservou para nós. Vamos aproveitar essa oportunidade. A gente vai começar uma semana na igreja e a gente fica lembrando daquele tempo que, quando a gente conheceu Jesus, nós não saímos da igreja também, irmão. Depois a gente vai ficando, vai conhecendo algumas coisas e vai se afastando um pouco. Mas no começo parece que a gente queria estar todo dia na igreja, não é verdade? Nós vivíamos finais de semana em vigílias, em lugares onde a gente poderia ouvir a palavra de Deus e ali nós saímos cheios da presença de Deus. E uma semana dessa traz umas recordações assim que a gente viveu esse tempo. Mas foi um tempo que nós vivemos e trouxe uma estrutura, né, para cada um de nós que viveu essa época. E que bom que se isso começasse a voltar na nossa vida novamente, né, isso pudesse despertar em nós esse desejo de estar na casa de Deus, de buscar a Deus, de orar a Deus, consagrar a nossa vida a Deus. Isso é algo que nós precisamos rever na nossa vida. Queridos, então, hoje é o nosso quarto culto da semana de primícia. Eu não sei o que Deus já tem feito na vida de vocês aí nesses dias, mas Deus está trabalhando poderosamente através da nossa fé, de estarmos desenvolvendo esse desejo de estar com o Senhor. Que Deus prepare mais uma noite, né, como foi as noites anteriores para nós, e nós venhamos desfrutar também da presença de Deus nessa noite. Queridos, não perca tempo. Adore ao Senhor, glorifique a Ele, manifeste, né, a Ele a tua gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida até o dia de hoje. Vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração, queridos, inicial. Vamos orar a Deus, porque é Ele que faz todas as coisas acontecerem, né? A presença do Seu Espírito é que move esse lugar na nossa vida. Maravilhoso Deus, nós queremos orar a Ti, já Te agradecendo, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Pedimos que o Senhor venha manifestar mais uma vez a Sua bondade, a Sua gratidão sobre a vida de cada um que está aqui nesse lugar e aqueles que ainda chegarão. Senhor, nós cremos na fidelidade do céu sobre as nossas vidas. Nós entendemos que há poder no Teu nome e pela fé nós estamos aqui nesse lugar. Nós confiamos em Ti e cremos que Tu vais fazer algo em nosso favor, porque Tu nos ama. O Senhor é o Criador de todas as coisas e o Senhor nos deu um privilégio de sermos feitos pelas Suas mãos. Então, Senhor, nessa noite, abraça-nos, abraça o nosso coração, abraça a nossa vida, toca em nós, Pai, porque nós precisamos da ação e do mover do Teu Espírito nessa terra. Nós vivemos nessa terra, Senhor, como em um deserto e precisamos atravessar ele. E uma coisa é fato, nós só atravessaremos esse deserto, Senhor, se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor não estiver, nós teremos as dificuldades muito grandes. E as primeiras dificuldades que teremos sem a Tua presença, nós iremos desistir. Então, Senhor, fica conosco, fica com cada um de nós, que o Senhor possa dirigir a nossa vida nessa terra, e que no dia de hoje o Senhor marque o nosso coração novamente com a Sua palavra, com a Sua bondade, com a ação divina do Espírito Santo sobre nós, que o Senhor venha nos orientar, nos alertar do que nós precisamos fazer para permanecer na Sua presença, para estar contigo, Senhor, em todo o tempo, sabendo que na Tua presença nós somos vencedores, sabendo que ao Teu lado nós continuaremos caminhando, Senhor, em pé, com a nossa cabeça erguida, olhando para o alto, para o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Que a Tua presença, Senhor, se faça no nosso meio nessa noite, faça manifestar, Senhor, a Tua graça sobre nós. Senhor, que nós possamos sentir as Tuas mãos tocar em nós nessa noite, e que nós venhamos a desfrutar, Senhor, da graça bondosa de Deus.
diante das necessidades, Senhor, que possa existir aqui nessa noite, que o Senhor possa consolar, curar, restaurar, que o Senhor possa tomar uma provisão no lar, na família, no casamento, que o Senhor venha se manifestar, Senhor. Senhor, Tu tens poder, no nome de Jesus, de repreender todo o mal, toda força maligna, Senhor, contra esse culto, contra a vida de alguém que está aqui. Senhor, Tu tens poder de quebrar toda maldição em nome de Jesus Cristo. Tu tens poder de colocar por terra, Senhor, todo ato, Senhor, contra ao homem ou à mulher que está aqui dentro, em nome de Jesus. Abençoa este culto nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos ler um texto bíblico. Queridos, abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Todos acharem, queria que vocês achassem, eu quero ler, só vou ler o texto para vocês. E eu achei interessante porque eu lendo essa carta, primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele alerta a igreja, mas eu descobri que ele teve antes lá. Se eu não me engano, em Atos capítulo 17, no capítulo 17, do 1 ao 9, ele já fala de Tessalonicenses e Bereia. Então Paulo já tinha ido na igreja de Tessalonicenses, só que agora tinha um problema para resolver lá, e ele manda uma carta. Essa carta foi entregue por Timóteo aos Tessalonicenses. E olha que interessante, parece que ele está escrevendo para mim e para você nessa noite. Olha o que ele diz no versículo 5, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, aqui ele começa a falar com os crentes, irmão, com os crentes da igreja. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se também à noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazer. Amém, queridos? Pode sentar um pouquinho. Quer morrermos por nós, para que vigiemos, quer durmamos ou quer vivamos juntamente com Ele.
Queridos, se nós estivermos verdadeiramente em Cristo Jesus, esse dia não vai pegar nós de surpresa, mesmo que nós estivermos dormindo, porque a nossa fé tem uma raiz em Cristo. A tua fé, a minha fé tem uma raiz em Cristo. Quer durmamos ou não, se a nossa fé ter uma raiz em Cristo, nós subiremos com Ele. Agora, aqueles que estão dormindo, sem a mente estar em Cristo, sem o desejo de estar com Cristo, sem a vontade de estar com Cristo, certamente não vai subir, porque não vai estar preparado. Então, o Paulo aqui, ele chama a atenção da igreja, porque havia algumas dúvidas. Como há no nosso meio algumas dúvidas, havia naquela época, né? E surgem algumas dúvidas. Então nós temos aqui, Paulo usa a palavra, usa o que ele entendia para explicar para eles aquilo que ele sabia do Senhor. E ele disse para eles não se preocuparem. Uma coisa é fato, o dia virá, mas é preciso estar preparado. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, esse é o propósito da nossa caminhada de fé na terra. Servir ao Senhor com alegria e ser fiel a Ele. Não temos nenhum visitante nessa noite? Temos aqui no meio? Sejam bem-vindos, irmãos. Deus abençoe. Ah, vocês já vieram? Domingo? Ah, então é segunda. Sejam bem-vindos, mesmo assim. Glória a Deus. Nós vamos tocar o hino. Você vai tocar, nós não, né? Nós vamos cantar. Nós vamos dar um abraço, tá? Essas pessoas queridas que estão conosco nessa noite. Todos nós somos a família de Cristo. E nós precisamos nos unir cada vez mais. Que essa semana tenha esse propósito de nós nos unir cada vez mais, sendo uma só família em Cristo. Queridos, se coloquem de pé e vamos dar um abraço.
Chegou então a irmã Valéria aí, nos visitando hoje. Deus abençoe, irmão. Seja bem-vinda aí, nesse lugar. Queridos, vamos aproveitar e vamos ofertar na casa do Senhor, então. Coisa boa. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Você que trouxe a sua oferta, pode caminhar até aqui. Aleluia. Consagramos a Ti nessa noite, Pai, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor seja o Deus da provisão em cada um dos Seus filhos. Assim nós oramos e entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. É você que vai subir? Quem vai ministrar? Ministra aí, viu? Amém. Então a Carolzinha vai ministrar dali mesmo. Vamos continuar adorando ao Senhor, queridos. Mas o Senhor estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça.
Queridos, levanta a tua mão para cá, vamos orar pela vida do pastor Valdomiro. Queridos, a palavra que vai edificar o nosso coração está na mão de Deus e no coração do pastor Valdomiro. E nós precisamos entender que isso é Deus falando, tá? Ore conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Usa o teu servo nessa noite, o pastor Valdomiro, Senhor. Que ele possa falar, Senhor, ao nosso coração pela tua palavra, assim como foi falado nesses dias, Pai. Deus, usa a vida dele nessa noite. Senhor, repreenda todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que quer impedir essa palavra de entrar no meu coração e no coração da igreja. Repreende em nome de Jesus Cristo. E nós possamos ser alimentados pela tua palavra nessa noite. Usa o teu servo, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, amados. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Estamos na semana de propósito. Ó. Não esqueça de pegar o seu cartãozinho e fazer os propósitos. Amém? Aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Oh, glória. Capítulo 1 de Apocalipse. Deus, Apocalipse é o último livro da Bíblia, é fácil de encontrar. Nós estamos nos finais dos tempos, então vamos no final da Bíblia também. Amém? Todos acharam? Digam amém. Amém. Versículo 1 ao 3 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou às mãos seus servos, o qual testificou da palavra de Jesus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Fecha a Bíblia, coloca a mão no seu coração e repete comigo. Amado e querido Deus, que nesta noite a sua palavra caia no meu coração e venha frutificar em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, tome assento e fique à vontade. Amados, eu pensei muito esses dias no que a gente ia pregar sobre propósito. E Deus me levou a esses 3 versículos de Apocalipse. O pastor Silas pregou sobre Efésios 3,14, pregou sobre muitas coisas, os conselhos de Timóteo, que Paulo deu ao Timóteo. O pastor José Nilton ontem nos relatou a vida de Salomão e nos levou a quando se tem honra e quando se tem desonra. Quando a gente não permanece, não tem temor de Deus, a gente perde a honra que a gente tem conquistado. E Deus me levou a Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Por isso esse livro também é chamado de Revelação de Deus a João. Foi descrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos porque eles não chamavam o imperador de Deus ou de Senhor. O imperador queria ser chamado dessa forma. E o livro foi escrito por João quando ele estava preso na ilha de Patmos, por ter anunciado o Evangelho. Ele escreve o livro para 7 igrejas da província romana, da Ásia, que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. A finalidade desse livro é animar os cristãos a continuarem fiéis a Jesus Cristo em tempos de perseguição e sofrimento. Então, se ele escreveu para aquela época, está escrevendo para o que nós vamos passar daqui para frente. Depois das cartas às 7 igrejas, João descreve uma série de visões que ele teve. Eles mostram que as forças do mal não vencerão, e que a vitória pertence a Deus e a Jesus Cristo, e àqueles que continuarem fiéis com Ele.
aqueles que continuarem fiéis na sua fé receberão o prêmio da vida eterna, no novo céu que Deus está preparando. João usa figuras estranhas, símbolos e números que os cristãos entendiam, mas não seriam entendidos pelas autoridades romanas. Os cristãos de hoje, eles têm dificuldade de compreender completamente as visões de João, mas a lição principal desse livro é simples e é muito clara. O reino de Deus, ele mostra que o mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E nós queremos estar com ele. Diferentemente dos outros apóstolos, João morreu de velhice, de uma forma natural, quando ele tinha 94 anos, porém depois de muito sofrimento. Durante o governo do imperador Domiciano, ele foi preso, exilado na ilha de Patmos, lá na Grécia, aonde ele escreveu o 4º evangelho e as suas epístolas aos cristãos. Diz a tradição que antes do imperador romano exilar João, ele teria sido jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. João, além de ser autor do 4º evangelho, escreveu também 3 cartas. Nesses escritos, João revela, sobretudo, o amor de Deus por nós, manifestado em Jesus Cristo. Existem muitos escritores que dizem que João não estava preso. Como tinha que ser revelado o futuro para a humanidade, ele foi escolhido por ser o mais queridinho de Jesus, aquele que encostava seu peito, seu rosto, inclinava seu rosto no peito de Jesus. Então diz os mais, não sei como dizer, mas ele diz que ele não estava preso, diz que ele foi guardado por Deus. Aleluia. Ali ele estava isolado para ele poder receber a revelação que a nossa passada. Então, João, eu vejo uma coisa seguinte: para mim, João teve um arrebatamento espiritual. Aleluia. E a ele foi transladado para o reino celestial. E a ele foi mostrado o que era, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Aleluia. Então ele teve a noção de todo o tempo e recebeu essa revelação. Amados, tem muita gente, muitos cristãos, que falam para mim, e alguns pastores já ouviram isso, que tem medo de ler Apocalipse. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse. Tem medo do que vai acontecer quando vê todo esse negócio aqui de besta, de chifre, de não sei o que tem lá, e tem medo de ler Apocalipse. Eu quero dizer para os senhores, o Apocalipse é o livro mais lindo da Bíblia. Apocalipse é o livro que mais nos dá noção da nossa salvação. Apocalipse é a coisa mais interessante de se ler quando você pega uma tabela de conversão profética que existe e você está com ela na mão, você cruza Apocalipse, você fica impressionado de ver quão bonito é esse livro. Ah, mas há umas puxão de orelha para as cartas, para as igrejas da época. Ah, Paulo puxou a orelha também. E você pensa que nós não vamos ter a orelha puxada também? Nós vamos ter a orelha puxada também. Porque todos nós temos problema. Nós somos humanos, todos nós temos defeito, todos nós não somos super-homens, nós não somos nada, todos nós vamos sofrer alguma puxão de orelha. E muita gente tem medo de ler. Eu quero dizer para vocês que aqui dentro do livro de Apocalipse está inserido as maiores bem-aventuranças que Deus preparou para nós. Dentro do livro de Apocalipse, o propósito de Deus do livro de Apocalipse é o maior propósito que tem para nós, porque nele está inserido o propósito para a nossa salvação. Aleluia. O primeiro propósito, claro, de Deus para nós foi a nossa criação. E quando nós somos criados, em Gênesis 1:28, ele disse, e Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos,
e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move na terra. Esse foi o primeiro grande propósito de Deus para nós. Por que eu estou falando de propósito de Apocalipse? Porque nós temos aqui, ó, isso aqui vai encher de propósito. E quando Deus me levou ao Apocalipse, eu falei, mas Senhor, que propósito? Nós todos vamos colocar os nossos propósitos lá. Nós estamos fazendo uma semana de primícia, o Senhor colocando os nossos propósitos. E Deus me deu um puxão de orelha e falou, e os meus propósitos para vocês? Vocês estão esquecendo os meus propósitos para vocês? Só estão pensando nos propósitos de vocês e os meus para vocês. E o primeiro propósito foi esse da nossa criação. Deus criou, encheu a terra. Deus criou todo mundo, e só deixou Noé. Da mesma forma, o homem se corrompeu, e diante do propósito da salvação, Deus enviou seu Filho. E esse propósito dele se concretizasse. E lá em Gálatas 4:5 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os pecados que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Esse segundo propósito foi um sacrifício vivo por nós. Por quê? Porque o propósito inicial de Deus, desde da nossa criação, era que ninguém se perdesse. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Mas Ele é tão amoroso, e eu acho que Ele teve uma falha muito grande a hora que Ele deu o livre-arbítrio para o ser humano. A hora que Ele deu esse livre-arbítrio, a humanidade virou as costas para Deus. E aí Ele enviou o seu Filho. E aqueles que eram o seu Filho crucificado, os sacerdotes, os judeus, mataram Jesus. Mas Ele ressuscitou. E continuou essa caminhada dos propósitos de Deus. Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a vencer o pecado, ajudar a nós caminhar como ser o nosso ajudador. E depois, mesmo assim, com o Espírito Santo, muitas humanidades, o Espírito Santo fica aí, deixa eu. Deixa eu. É que a humanidade está louca. A humanidade está o seguinte, o posto está correndo atrás de cachorro. Hoje eu vi uma imagem de uma mãe que tatuou o corpo da criança inteirinho, com 1 mês de idade. Em 1 mês de idade tatuou o corpo todinho da criança. E o propósito de Deus para a nossa salvação está aí. Nós temos que tomar posse desse propósito. Nós temos que fazer os nossos propósitos para Deus, o nosso propósito para o ano desse ano. Nós temos que fazer sim, porque nós temos propósito. Mas o propósito da salvação está aí. O coração de Deus deve estar sofrendo, estar olhando para nós e falando, o que eu fui criar? Que raça de víbora que eu criei? E aí, com tudo isso, ele vendo que a humanidade ia se perder, ele chamou João e falou, João, vai para lá, você não vai ficar preso, eu vou te cuidar de você, e você vai escrever para essa humanidade o que vai acontecer. E o livro de Apocalipse, ele traz revelações ligadas com a profecia de Daniel e outros profetas. E tudo isso mostrando o cuidado de Deus para nós, o cuidado de Deus com cada um de nós. E começa para a gente ver como o Apocalipse é um caminho para a nossa salvação. E nesses 3 versículos que nós lemos, existe uma bem-aventurança tríplice. Ele diz, quem ler, quem ouvir e guardar. Aleluia. É o que nos está acontecendo hoje. Está muito difícil de se ler a Bíblia. Está muito difícil de encontrar pessoas que tiram um tempo diário para ler a Bíblia.
E ele já está mostrando da revelação, você tem que ler. Você tem que se aprofundar, você tem que mergulhar nessa palavra. Ah, mas a tradução não interessa, o que interessa é o principal, o nosso foco é Jesus. Não importa quem traduziu a Bíblia, quem fez, se foi o bispo, se foi um papa, se foi um pastor, não interessa. Interessa que o foco que aqui está demonstrado para nós é o foco da nossa salvação, o propósito de Deus para a nossa salvação, e o foco principal é Jesus. Aleluia. E ele vendo que a humanidade ia se perder, ele escreveu o caminho. Apocalipse é o caminho para mostrar para a nossa salvação, nas bem-aventuranças que tem em Apocalipse. A primeira dela, então, é tríplice: ler, ouvir. Se você ouvir, nós não temos tempo quase de ouvir. Nós não temos tempo. Ontem, que palavra abençoada do pastor Senil. Mas quando foi 9h30, estava muita gente agoniada. Muita gente agoniada. Porque ele passou uns minutos. Mas quando nós estávamos no mundo, que ia naqueles festivais, que ia naqueles bailão, nós passávamos a noite inteira ouvindo forró, ouvindo não sei o que tem lá, e os gaúchos ouvindo aquelas músicas gaúchas, e ninguém reclamava. Mas para nós passarmos um culto e ouvir 2 horas, 1h30, um culto está difícil de nós ouvirmos. Está difícil de nós ouvirmos em casa. Botar um fone de ouvido enquanto a mulher está lavando a roupa ou fazendo almoço, botar um fone de ouvido e ficar ouvindo a palavra. Está difícil de fazer isso. A marca da besta está na nossa mão. E ela está nos dominando. O celular está nos dominando. Essa é a marca da besta que está machucando e acabando com a juventude, e acabando até com nós. Então nós não temos mais tempo de ouvir. Nosso tempo se foi, ó. Nosso tempo está voando. Esses dias o pastor Paulo estava falando que 24 horas é pouco, o dia tinha que... E é realidade, para nós hoje o dia tinha que ter 48 horas, e olha lá. Então olha lá, se ler e ouvir. E guardar. E guardar. Está difícil da gente guardar as coisas do nosso coração. Está difícil de guardar uma palavra. Quando você sai daquela porta, você não lembra mais o que foi lido, você não lembra mais o que foi pregado. Por quê? Porque nós guardamos tudo o que o mundo oferece, todas as coisas bonitas que o mundo oferece, todos os desejos nossos, tudo. Mas está difícil de nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. A primeira bem-aventurança é tríplice. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. E ele fala para terminar, porque o tempo está próximo. A gente fala que Jesus está voltando, mas Jesus não está voltando. Porque quando Jesus voltar, vai ser um piscar de olhos. Então se ele tivesse saído do céu para vir buscar, ele piscar de olhos, nós já tínhamos ido. Você pensar que em breve Jesus voltará. Está breve a sua volta. Mas ele não está voltando, porque se ele estivesse voltando agora, muitos de nós vamos ficar aqui. E cada fôlego de vida que ele nos dá é uma oportunidade para nós se aproximarmos mais dele. Eu penso, às vezes eu converso com a minha esposa e falo, puxa, toda essa nossa idade, Jesus está dando tempo para nós se aproximar dele. Esse tempo que nós temos de vida é um tempo para nós se aproximar dele. E às vezes nós não estamos fazendo isso. E chegou minha neta. Deus te abençoe, minha neta. Pode entrar. Pode entrar, engenheira. Você é de madrugada. Chegou a outra, chegou o outro. Está chegando. Está chegando minha nora. Está chegando meu filho. Bens a Deus. Olha, pode sentar aqui na frente, aqui que tem lugar perto da mãe, tá? Glória a Deus. Primeira vez que eles estão vindo eu aqui pregar, então eles escaparam um pouco né? Que Deus abençoe vocês. Então, amados, a primeira bem-aventurança está aí. Então, Apocalipse não é um livro que veio para matar nós, é um livro que veio para nos salvar.
É um livro que diz, olha, eu vou escrever novamente o que vocês têm que fazer. Eu já fiz, já orientei, já fiz lei, já mandei os profetas, já mandei meu filho, já enviei o Espírito Santo, vocês estão na mesma. Então é a última oportunidade que Deus nos deu, está aqui. Por isso que ele já tem o último livro da Bíblia. É a última oportunidade que ele nos deu. E a primeira bem-aventurança está aí, logo nos 3 primeiros capítulos. Aí João escreve as cartas, puxando a orelha das igrejas. Fiquem preocupados, não, que eu vou terminar bem cedo, eu vou ser rapidinho. Uma sobremesa esperando em casa, e meus filhos estão aí. Gente, e aí você vai para a segunda bem-aventurança, Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Será que se nós morrêssemos agora, nós estaríamos morrendo no Senhor? Será que se nós morrêssemos agora, nós estaríamos morrendo no Senhor? Será que nós alcançaríamos seríamos beneficiados com essa bem-aventurança? Então, olhem bem, é uma sequência: ler, ouvir, guardar. Se você fizer isso, você vai morrer no Senhor. Mas se você não fizer isso, você vai morrer fora do Senhor, longe dele. Você é um pé de manga que vai cair longe do pé. O vento vai te levar para longe. Então, a segunda bem-aventurança, Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. E por aí vai. E Deus vai falando, vai mostrando para nós, através desse livro, vai mapeando para nós o que nós temos que alcançar. Mas se nós não nos beneficiarmos, não fizermos parte da primeira bem-aventurança, ler, ouvir e guardar a palavra de Deus, nós não vamos alcançar nenhuma das outras que tem. Então o Apocalipse não é um livro que veio para deixar a gente assustado, é um livro que veio para nos abençoar. É um livro que tem a bem-aventurança, mas tem um caminho para seguir. E não adianta ficar com medo. Tem gente que tem medo, gente. Tem medo que tem gente. Olha, eu já vi pastores com medo de pregar sobre o Apocalipse. Apocalipse é a coisa mais linda que tem, esse livro. A terceira bem-aventurança está no capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurados que vigiam. E olha, mesmo com o Espírito Santo, está difícil de vigiar. Está difícil de vigiar. A gente vê cada coisa, cada acontecimento. E nos entristece, sabe? Nos entristece ver nós como cristãos não vigiamos como precisa. Nós temos que vigiar, gente. Vigiar em casa, vigiar na igreja, vigiar na rua, vigiar no trabalho. Nós temos que vigiar. O inimigo está ao derredor e querendo nos tragar. É só nós dar uma brecha, é só nós pisarmos em face e ele vai nos abraçar. A quarta bem-aventurança, Apocalipse 19, 9. Foi o retorno da igreja, quando aparece a igreja depois que ela foi arrebatada no final do capítulo 3. No capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É o retorno da igreja. Um momento especial, um momento que nós, pelo menos como cristão, devíamos sonhar, mas sonhar sim, com o propósito de alcançar mesmo essa bem-aventurança. Quando nós falamos na ceia, na Santa Ceia, às vezes, olha, nós estamos fazendo o banquete aqui agora, mas um dia nós vamos estar com ele lá. E se nós não tomarmos posse da primeira bem-aventurança,
ler, ouvir, falar e guardar, se nós não vigiarmos, nós não vamos sentar nesse banquete. Nós não vamos sentar nesse banquete. Então, gente, entenda o que é Apocalipse. Leiam mais Apocalipse. Estudem mais Apocalipse. Eu garanto que se você estudar mais Apocalipse, você vai entender e vai ter mudança na sua vida. Porque ele foi feito por uma correção de rota para nós. Mesmo com tudo que Deus já tinha preparado, os propósitos dele para a nossa vida, ele teve que fazer, e o propósito desse livro é uma correção de rota para nós. A quinta bem-aventurança. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado os santos da primeira ressurreição. Bem-aventurado os santos da primeira ressurreição. É Deus, oh glória. Amém. Aleluia. Aqueles que vão ressuscitar primeiro do que nós. Oh glória. Bem-aventurados os santos, se eles forem santos. Se eles tiverem bebido, guardado, ouvido, participado, praticado. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Se você para mendigo na rua e ele fala a Bíblia para você de capa a capa. Às vezes eu, como vendo mendigo falar, fico com vergonha, porque ele sabe mais do que eu, conhece a Bíblia muito mais do que eu. E nós às vezes não queremos ler e não procuramos buscar os caminhos que esse livro nos leva. Aonde ele nos leva? O trajeto que ele mostra para nós. E não é nada difícil, gente. Quando você está com o teu coração aberto, deixando o Espírito Santo trabalhar, ele vai te conduzir por esses caminhos, para você alcançar essas bem-aventuranças. Lembre-se, o Apocalipse é um livro de bem-aventurança, porque ele foi um propósito de Deus para levar a nós a nossa salvação. Aleluia. Ah, você vai sair uma besta lá, de 10 chifres, mas não sei o que. Pode sair uma vaca, um boi, um touro, não importa. O que importa é se nós praticarmos a primeira bem-aventurança tríplice, e seguimos o resto, pode vir o que for, nós sabemos para onde nós vamos. O importante é nós não perdermos o foco. E essa revelação foi dada a João porque já naquela época os cristãos já estavam perdendo o foco. Se naquela época eles estavam perdendo o foco, e agora? Agora você pode botar farol de milha, pode botar farol de neblina, de qualquer coisa, mas o pessoal está perdendo o foco. O difícil, que entristece às vezes a gente que prega, aqueles que sobem no altar para trazer uma palavra, é que ensina o caminho, ensina, cansa de ensinar, mas é difícil as pessoas entrarem no caminho. E os santos da primeira ressurreição. Talvez a gente pode até estar nela, né? Quem sabe, né? Os mortos ressuscitaram primeiro, então vamos junto, né? Nós já estamos aí meio para lá, meio para cá, então não demora muito, a gente pode alcançar ela. Uma coisa eu quero estar sentado nesse banquete, não pode. E espero que você também queira. Apocalipse 6, 22 e 23. Estou quase encerrando já, tá? Apocalipse 22 e 23. Lá fala, os olhos são lâmpadas do corpo. Olhos bons, corpo luminoso. Olhos maus, corpo das trevas. Amados, se os nossos olhos forem luz, nós vamos descobrir todas as belezas espirituais que Deus tem preparado para nós. Se os nossos olhos forem luz, nós vamos descobrir. Mas se os nossos olhos
não for luz, nós vamos andar pelas trevas. Nós vamos andar pelas trevas. Em todo lugar que se fala na Bíblia em trevas, ela fala em ranger dos dentes, né? E esse ranger de dentes não é aquele que você range quando está dormindo, não, tá? É bem mais pesado, bem mais forte. A sétima, bem-aventurança, e a última, é Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Deus fiel, aleluia. Amados, a maioria de nós estávamos sujos nesse mundo. Nós estávamos enfundados no lamaçal como um chiqueiro de porco. No dia que Jesus nos resgatou, Ele nos deu a oportunidade nos lavarmos o seu sangue. E Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos lavados, que nós fôssemos remidos dos nossos pecados, que nós tivéssemos o direito à salvação. Ah, Jesus me salvou. Jesus não te salvou. Não está escrito na Bíblia que Jesus salvou o pastor Valdomiro, salvou o Zezinho, o Paulinho, não. Ele deu o direito para nós buscarmos a salvação que nós não tínhamos. Por que Ele deu o direito? Porque se Ele tivesse me salvado, eu não precisava nada disso aqui. Se Ele tivesse me salvado, já salvou, acabou, pronto, então eu não precisava ler, não precisava ouvir, não precisava guardar mais nada. Mas Ele deu o direito. Então muita gente fala, você crê em Jesus? Eu creio. Você crê em Deus? Eu creio. Mas não entende o poder e a extensão e o tamanho da responsabilidade dessa palavra crer. Você quando está assando um churrasco e vê aquela carne, quando você vê que ela está bonitinha, você já está soltando a gordurinha, você crê que aquela carne está boa, você vai experimentar ela. Ela vai te alimentar. Se nós cremos em Jesus, cremos em Deus realmente, nós temos que seguir esse mapa, nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nosso corpo pode alimentar de muita coisa, mas o que vai nos levar para o céu, o que nos vai levar à salvação, é nos alimentarmos da palavra de Deus. E aí nós temos que praticar essa palavra. O segredo todo é praticar essa palavra para nós recebermos os propósitos de Deus para a nossa vida, que o maior propósito e o maior milagre é a salvação. Esse livro foi um alerta, o último alerta de Deus para nós. O livro de Apocalipse foi o último alerta para a sua criatura, para que todos se salvem. Ele não quer perder nenhum de nós. Por isso que se fala que uma alma não tem valor que paga. Não tem valor que paga uma alma. Então nós somos tão importantes para Deus. Fomos feitos filhos por adoção. Nos adotou. Somos filhos de Deus. Que caminho nós estamos tomando? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Olha, a gente vê amigos que antigamente estavam abraçados com a palavra, caminhavam, e hoje estão aí desiludidos pelo que acontece dentro de igrejas, pelos escândalos, que desvirtuam o Evangelho de Deus. Coitado desses, estão se fazendo perder essas ovelhas. Mas eu creio, amados, nós que estamos aqui, você que veio esse tempo aqui hoje, você que está vindo todos os dias nessa semana, que vai vir nos outros dias, que vai ouvir falar sobre propósito, que vai colocar seus propósitos aqui para o ano.
Eu creio que você entendeu um pouco hoje, que você vai entender bem que o maior propósito que tem é o propósito de Deus para mim, para a sua vida, para a nossa salvação. O propósito dele é que um dia nós estejamos junto com ele. Nós não ficamos aí de fora. Que a hora que abrir a porta da graça, ela abre para nós entrarmos. A hora que abrir aquela porta, ela está aberta para nós. Venha, benditos do Cordeiro. Faça de mim, eu não te conheço. Ah, não, você expulsava demônio, você curava o enfermo, não interessa. O que interessa é você seguir. Às vezes eu falo, eu conversando com a minha esposa, eu falo, olha, a gente tem temor, e a gente vê ali na igreja os nossos pastores, ninguém pode falar nada do caráter deles. Você pode falar que é feio, que é isso, que é aquilo, mas não pode falar do caráter dos nossos pastores. E quando a gente vê coisas desumanas acontecendo, a gente vê que o Apocalipse passou longe dessas pessoas. Para encerrar, guarde só isso. O Apocalipse foi um livro escrito, revelado a João, com um propósito de que você um dia alcance a sua salvação. Bem, amados, se coloque de pé, eu quero estar orando por você. Amados, amanhã, às 8 horas, nós teremos um quarto. Hoje foi o terceiro, tá, pastor? Amanhã nós teremos um quarto. Amanhã o pastor Silas, lá do Bom Pastor, que sempre prega nos nossos eventos. Amanhã ele estará aqui pregando para nós, às 8 horas. Esteja orando para que Deus use o servo dele. Bem, curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer porque deixaste revelada para nós a sua palavra, porque a sua palavra mostra o nosso caminho para que um dia nós possamos estar junto contigo na morada celestial. Por isso, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos, para que a tua palavra frutifique e para que desperte dentro de nós o desejo de ouvir, de ler, de buscar e guardar a sua palavra dentro de nós. Nós possamos estar vigiando contra toda cilada do inimigo, que ele não nos alcance, e o sangue do Cordeiro esteja nos cobrindo, livrando, Senhor, de toda seta, de todo dardo, de todo intento do maligno. Pai, derrama sobre nós da sua infinita misericórdia, nos abrace com o teu infinito amor, nos esconda debaixo das tuas asas, nos cubra com o teu manto sagrado. Pai, nos proteja debaixo da tua poderosa mão. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, te agradecer por cada vida que aqui está, por cada irmão, por cada irmã, por esses jovens, meu Pai, que estão buscando a tua presença. Alcance cada família aqui representada, cada lar, entrando em paz, harmonia, prosperidade espiritual, prosperidade material, abençoando a tua igreja. Abençoa cada um. Prepara tudo para o culto de amanhã à noite. Que também seja uma noite abundantemente abençoada. Que a tua palavra de amanhã venha ferver dentro dos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo. Nos leve em segurança, nos leve em paz, nos guarde. Dê uma noite de descanso tranquilo. Aqueles que vão pegar a rodovia, Pai, que o Senhor guarde, acampe em volta dos seus carros, dos seus anjos, livrando de todos os perigos dessa vida. Que nós possamos estar preparados para receber o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Nós estejamos abertos para que o seu propósito cumpra na vida de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estenda a tua mão. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, as líquidas consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com a igreja e permaneça para sempre. Aqueles que creem, digam bem forte. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe.